Olá! Deixa eu organizar aqui. Acho que vocês estão me vendo. Pronto, acho que agora fica bom para eu ver vocês. Deixa eu tirar aqui, senão vai atrapalhar o nosso... Pronto. Atrapalhar o nosso encontro, para que nada atrapalhe a nossa conversa de hoje, né? Desejar mais uma vez boa noite a todos, boa noite a todo mundo que está entrando. Mais uma vez o convite a todos os irmãos do Centro Espírita Nosso Lar. Dizer que é sempre uma honra estar aqui com todos vocês para a gente aprender mais, para a gente discutir mais sobre assuntos muito importantes, né, que versam sobre a nossa experiência, né, que versam sobre as nossas necessidades, né, pungentes de transformação, de aprimoramento, né, de aperfeiçoamento. Então, para iniciar, né, as nossas atividades, eu separei um livro, né, deixa eu pegar aqui, perdão, que é da coleção do Evangelho, né, por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Esse aqui é dos comentários a Cartas de Paulo, tá? A gente tem, deixa eu ver se vocês conseguem ver direitinho, mas eu acho que vai dar pra ver. Bom, vou abrir de forma aleatória, né? São trechos das Cartas de Paulo que Emmanuel traz várias reflexões. Abri aqui em uma página específica que o título é Em Cadeias. E essa mensagem está lá no Pão Nosso, no capítulo 53. E o trecho da Carta de Paulo, a qual Emmanuel faz a referência para poder desenvolver essa mensagem, né, está lá em Efésios, capítulo 6, item 20, que diz assim: do qual sou embaixadora em cadeias, que fale ousadamente, como importa que fale. E Emmanuel justamente transcorre essa mensagem, né, nos dando várias observâncias, e assim ele começa. Observamos nessa passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e simultaneamente declara que isso ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirige-se aos companheiros de Efésio, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isso mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo, a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias de abundância material e as felicidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isso, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses momentos culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor oposto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, Em Cadeias é o nome dessa mensagem de Emmanuel. Nada mais simbólico, né? Eu gostaria de comentar que nada mais simbólico que essa mensagem, no sentido de nos fazer refletir, né, sobre as cadeias
a quais nós passamos, a quais nós estamos vivenciando, né? Situações muitas vezes que nos colocam nesse sentimento de prisão, de aprisionamento, mesmo sabendo que estamos livres diante das leis dos homens, né? Mas esse sentimento de aprisionamento nos traz, na lei divina, uma representação, né? E que aprisionamentos são esses que nós atravessamos? Será o aprisionamento dos sentimentos funestos, das necessidades funestas, né? O aprisionamento de uma ideia material, de uma felicidade passageira, né? Que nós ainda teimamos, né, em transformá-la, em achar que é uma necessidade permanente, né? Uma felicidade permanente. Então, Paulo, no seu exemplo mais livre, né, de obediência da lei divina, mesmo dentro dessas cadeias, aprisionado, né, ele se sentia livre, porque ele estava fazendo se cumprir o seu dever diante do que o Pai preparou para ele, né? Então, será que nós, né, nas nossas cadeias, dentro da nossa família, né, no nosso campo de trabalho, será que nós nos sentimos livres também por estarmos conscientes, né, dessa programação e dessa necessidade de atravessarmos essas, vamos dizer assim, esses cárceres, né, essas dificuldades? Então, que nós possamos refletir, né, a partir dessa mensagem, desses escritos maravilhosos de Paulo, as nossas condutas diante daquilo que a gente ainda chama, né, de aprisionamento. E a partir dessa mensagem, né, muito simbólica, muito esclarecedora, nós vamos iniciar as nossas atividades de hoje com a prece. Eu convido a todos para, da forma como quiserem ou acharem necessária, também nos juntarmos nessa rede de oração. Pai amado, muito obrigada, Pai querido, por mais um encontro realizado, por este canal, por esta via que chega a muitos corações necessitados, por esse meio em que muitos espíritos são tocados, em que muitos irmãos são abençoados pelas energias que serão emanadas deste trabalho divino. Pai, que todos nós saibamos nos livrar das amarras materiais, dos pensamentos ainda funestos, que teimam em servir e que teimam em ser as nossas cadeias, as nossas prisões. Que possamos nos libertar cada vez mais daquilo que nos prende e daquilo que nos entrava a nossa evolução moral, a nossa evolução espiritual. Abençoa todos aqueles que estão aqui junto conosco, aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que necessitam da Tua palavra e aqueles cujos corações ainda estão embebecidos da raiva, do ódio, da cólera, do rancor. Dai-nos a permissão para podermos iniciar esse trabalho de muito amor, de muita luz, de muita fé. Que assim seja, graças a Deus. Eu queria antes saber se vocês estão me ouvindo bem, né? Se tá chegando legal aí, eu acho que sim, tá? Ok. Bom, como eu havia dito, né, no início da transmissão, a nossa conversa de hoje também é uma questão de aprisionamento, né, como traz a mensagem de Emmanuel, né, através da psicografia. Nós vamos falar sobre as origens da depressão, né, tanto no sentido biológico, no sentido intelectual, né? Eu falo no sentido científico, né? De descobertas, de DSM, que são os manuais diagnósticos, de CID, em que a psiquiatria ela se utiliza para poder fazer essas definições, essas explanações, né? Vamos partir desse princípio para depois fazermos uma aliança
né, com as origens da depressão no viés espiritual, né, no viés espírita, para que a gente possa refletir como isso tudo está entrelaçado, né, como nós, como seres múltiplos, né, físicos, materiais, espirituais, emocionais, né, psíquicos e sociais, nós temos várias portas de entrada para as mazelas físicas e espirituais. Então, para início de conversa, eu gosto sempre de trazer conceitos, né? Mesmo que esses conceitos eles não estejam dentro da doutrina, mas é importante a gente saber a que se dá, né? Para que, na medida que nós formos avaliando a contribuição do espiritismo, a gente poder entender. Então, o que é a depressão, né? Todo mundo já ouviu falar, pelo menos várias pessoas conhecem, né, amigos que têm algum tipo, porque eu falo, né, de uma depressão mais leve, de depressões graves, por causa dos sintomas. Então, todo mundo, pelo menos, conhece alguém, né, com sintomas de depressão. E o que é a depressão? A depressão, ela é um transtorno mental, né? Quando a gente fala de transtorno, a gente fala de algo que implica prejuízos no nosso dia a dia. Então, o transtorno, para quem tem, né, o transtorno diagnosticado por um psiquiatra, né, por um médico que estudou. Quando a gente fala de transtornos, nós falamos de prejuízo no nosso dia a dia. Então, quem realmente tem algum tipo de psicopatologia, algum tipo de transtorno mental, né? Tem prejuízos na área social, tem prejuízos na área cognitiva, tem prejuízos na sua tarefa, no autocuidado, não é somente um aspecto, né? São vários prejuízos ao longo do seu percurso, né? Ao longo do seu dia a dia, interferindo no seu fazer. Quando nós não temos transtornos, mas temos implicações e comportamentos, né, que podem se assemelhar, nós estamos vivenciando, né, situações vamos dizer assim, vulnerabilidades, né, emoções, de acordo com determinados momentos, determinadas situações do nosso dia. Então, se eu tô meio cabisbaixo, eu posso ter algum tipo de característica, né, mais depressiva, mais introjetiva e tudo, não quer dizer que eu tenho um transtorno. Então, a gente vai ver, observar isso, é muito importante. Então, a depressão, ela é, antes de mais nada, um transtorno mental. Esse transtorno mental, ele produz várias alterações, né? A gente tem principalmente as alterações de humor. As tristezas profundas, sentimentos de dor, baixa autoestima, distúrbio de sono, alimentação, falta de concentração, né? Aquele não querer sair de casa, né? Pessoas, né, que passaram por algum trauma ou por algum evento muito difícil, que passaram por situações que trouxeram uma estabilidade emocional muito forte, elas estão mais propensas a desenvolver esse transtorno, a desenvolver essa doença, tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente pode ter situações que nos tragam uma baixa autoestima, algum sentimento de dor. A gente pode ter situações que nós possamos ter dificuldade para dormir, porque estamos vivenciando ali uma situação crítica, né? Mas nem por isso nós temos depressão. Então, a gente tem que observar primeiro essa questão. Aonde é um transtorno, aonde se encaixa o aparecimento de um transtorno e aonde se encaixa somente a vivência desses sintomas, né? Mas sem que isso, por exemplo, traga prejuízos à minha vida. Que eu não consiga mais sair de casa, que eu não consiga mais trabalhar, né? Que eu não consiga fazer as coisas que eu fazia antes. Então, a gente tem que observar isso. Falando de uma questão mais, vamos dizer assim, de características, né? As mulheres, elas são mais suscetíveis, né, a quadros depressivos, não ao transtorno depressivo, tá? Quadros depressivos são essas situações, né, esses sintomas que podem aparecer, tá? Por que que isso é mais comum?
porque culturalmente as mulheres expressam mais as suas vulnerabilidades, as suas emoções, né? Então, a gente tem uma classificação aí, a Organização Mundial de Saúde nos alerta que as mulheres estão mais suscetíveis a esse quadro depressivo, né? Justamente por apresentar uma labilidade. O que é isso? Uma alteração emocional muito forte, como, por exemplo, a gravidez, né? Algumas situações em casa, pelas questões culturais dos papéis, né? Uma cobrança muito maior em relação à sociedade, né? Então, elas têm essa suscetibilidade, né? Como eu falei. O nosso país, ele é o campeão das Américas Latinas, né? De se ter o diagnóstico depressivo, de se ter o diagnóstico de depressão. E ela é, hoje, né, a doença mais incapacitante do mundo, né? Então, nada mais esclarecedor, né, do que a gente ter vamos dizer assim, um momento para se refletir sobre isso, né? Então, a gente tem, né, como eu falei anteriormente, a gente tem uma depressão mais leve, a gente tem uma depressão moderada e a gente tem uma depressão um pouco mais grave. Mas, Kalina, a que se deve essa diferença? Se deve pela intensidade dos sintomas, né? Se deve pelas dificuldades de realizar trabalhos simples, de atividades sociais, né? Então, cada vez mais, né, que a pessoa ela vai aumentando essa dificuldade, né, na sua vida, ela tem vamos dizer assim, uma característica e pode ser caracterizada como uma depressão leve, moderada ou grave, tá? Então, Kalina, você traz esses sintomas, mas quais são essas possibilidades, né, de sintomas? Vamos lá. Eu vou elencar aqui alguns sintomas, né, mas a gente precisa saber que ter 2, 3 sintomas, né, é super comum. Por quê? Nós estamos passando por momentos menos críticos, vamos dizer assim, da pandemia. Todos nós tivemos mudanças abruptas, né, no nosso cotidiano, no nosso fazer, das nossas relações, né? Nós temos dificuldades, passamos por dificuldades muito grandes nas nossas relações interpessoais, né, com os nossos familiares, nossos amigos. Então, alguns sintomas podem aparecer porque, em situações específicas, né, nós podemos apresentar sim, né? Nós somos espíritos e principalmente nós somos seres emotivos, né? O que é isso? Que expõem a sua emoção, né? Que vivenciam essa emoção e que expressam emoções de forma diferente. Então, por exemplo, cansaço extremo. Algumas pessoas pelo excesso de trabalho, algumas pessoas, né, por dificuldade que tenha, podem sentir esse cansaço. Fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade, né? Mas não é aquela ansiedade, por exemplo, que a gente tem quando vai apresentar um trabalho, quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente está num ambiente em que a gente não conhece, rodeado de pessoas que a gente não conhece, né? Essa é uma ansiedade que todos nós sentimos e que ela não é patológica. Mas a ansiedade, quando ela é exacerbada, né, quando ela me priva de fazer atividades do dia a dia, quando ela me priva de sair de casa, aí sim, né, a gente tem que ter uma observância. Baixa autoestima, como eu já falei anteriormente, distúrbios do sono, como insônia, né, ou sono de má qualidade, falta de interesse por atividades que antes as pessoas tinham prazer de fazer, pensamentos pessimistas, pensamentos frequentes de morte, isolamentos, né, alguns comportamentos compulsivos, por exemplo, como dormir demais, comer exageradamente, né, dificuldade para se concentrar, algumas questões sexuais podem aparecer, né, incapacidade, por exemplo, de fazer as suas capacidades laborais, né, do seu dia a dia. Então, percebam que são sinais e sintomas que nós precisamos estar atento. Todos nós podemos passar e vivenciar eles em determinados momentos da nossa vida. Só que aquela pessoa, para ter realmente o diagnóstico de depressão, ela tem
todos esses, né? E que a interferência deles traz um prejuízo nas relações de trabalho, nas relações emocionais, nas suas relações afetivas, né? Então, não é só ter um aqui, dois aqui, em situações específicas do meu dia a dia. Não. É uma permanência, tá? Então, para a gente classificar alguém com transtorno ou para a gente perceber que realmente nós possamos ter, né, uma depressão, esses sintomas eles têm que ter uma permanência na nossa vida, né? Então, a gente tem algumas questões para levantar as orelhinhas, né? Que a gente chama de fatores de risco. Histórico familiar é um ponto muito importante que a gente precisa observar. O estresse do dia a dia, né? O estresse vai trazer essa alteração emocional, vai trazer essa ansiedade crônica, né? Se eu não me alimento bem, eu vou ter, consequentemente, disfunções, né? As disfunções hormonais, né? Elas podem ter características depressivas, apresentar numa pessoa características depressivas, mas fazendo o tratamento correto, ela pode diminuir, né, esses sintomas e não ter depressão, tá? Então, por exemplo, algumas pessoas que têm disfunção hormonal e fazem tratamentos com hormônios passam por alguns sintomas semelhantes, mas nem por isso elas são diagnosticadas com depressão, tá? A gente tem que ter um período aí e tirar todas as variáveis físicas, né, para que realmente aquele diagnóstico ele possa ser feito especificamente para a questão emocional, né? O excesso de peso, né, justamente por causa do sedentarismo, né, de uma vida desregrada, por isso que é importante a gente cuidar do nosso corpo físico também, além do nosso aspecto espiritual. Vícios como álcool, cigarro, né, drogas ilícitas, né, a questão do excesso do abuso, né, excessivo de redes sociais, internet, pode atrapalhar porque diminui a minha sociabilidade, né, faz com que eu não tenha um repertório social e aí isso acaba me isolando, eu acabo querendo ficar mais em casa, tá? Então, nós temos, por exemplo, sofrimentos emocionais, né, que muitas pessoas passam, muitas pessoas podem ter algum tipo de traumas, né, que se não forem trabalhados, podem desenvolver e podem trazer uma repercussão de transtorno. Kalina, mas você tá falando disso tudo, né? Eu tô começando a ficar assustada. Tem tratamento, tem prevenção, como é que ocorre tudo isso, né? Tem. A depressão, ela pode durar semanas, meses e até mesmo anos, tá? Quando é feito e realizado realmente um diagnóstico, que a gente não pode se autodiagnosticar, esse é um ponto muito importante, tá? Por eu ser da área da saúde mental, ser uma profissional da área da saúde mental, eu vejo muitas pessoas fazendo o seu autodiagnóstico, né? Pegando todas essas descrições, indo na internet, né, e vendo o que significa isso, o que é isso, e acabam, né, por trazerem informações que não condizem com a sua realidade. Então, é muito importante, antes de qualquer coisa, a gente procurar ajuda profissional, né? Um profissional que esteja capacitado para fazer essa investigação, para poder dar orientações, para poder fazer com que nós investiguemos, por exemplo, a nossa vida biológica, né? Porque, como eu falei anteriormente, situações de disfunções hormonais podem trazer algumas características depressivas, mas não quer dizer que a pessoa está com depressão. Porque tratou a questão hormonal, acabaram os sintomas, né? Então, é muito importante que o processo de diagnóstico seja realizado e feito por um profissional qualificado, tá? Por um profissional da saúde mental. Aí a gente tem o psiquiatra trabalhando e aliando a sua forma de trabalho com o psicólogo, tá? Então, o psiquiatra, ele é aquele profissional capacitado para poder fazer essa intervenção de diagnóstico, tratamento e acompanhamento.
tá? Então, mesmo que eu possa ter alguns sintomas, né, que pareçam depressivos, a gente tem que tomar um cuidado para não generalizar e estarmos aí nos colocando diagnóstico que não nos pertence, tá? E trazendo um prejuízo muito maior se isso for feito. Como eu falei, né, esses sintomas, eles podem durar alguns meses, podem durar alguns anos, né? E o que ocorre? O tratamento, né, caso seja fechado o diagnóstico, ele é multifatorial. Nós temos o tratamento medicamentoso, através da psiquiatria, né, do médico psiquiatra, que é necessário. Porque quando a gente tem um transtorno mental depressivo, as nossas sinapses, elas baixam, né, tem um nível muito menor. E a gente precisa de determinados medicamentos para poder fazer com que a nossa atividade cerebral retorne, né, ao que era dito normal, né, da sua atividade normal. Então, o medicamento ele não vai deixar, por exemplo, que a angústia exista, ele não vai deixar que pensamentos negativos venham, né? Não é isso. Os medicamentos eles vão fazer a sua parte para o corpo, né? Para o cérebro. Consequentemente, a esse tratamento e concomitantemente, eu preciso do tratamento do psicólogo, que é o profissional que justamente vai fazer com que eu observe esses pensamentos negativos, né, para trabalhar essa angústia, crie comigo estratégias para trabalhar essa angústia no meu dia a dia, né. Então, o psiquiatra, o psicólogo, e nós temos também as terapias complementares. A gente tem a acupuntura, a gente tem yoga, a gente tem musicoterapia, um estilo de vida saudável, dieta equilibrada, a prática de exercício físico, né? São questões que a gente pode observar e a ciência ela já colocou isso, né? Da necessidade da gente nos cuidarmos de uma forma global para que nós tenhamos uma repercussão, né, em determinados aspectos da nossa vida. E a questão espiritual entra aí, né? Por quê? Mente sã, corpo são, né? A espiritualidade, ela nos auxilia muitas vezes a driblar essas dificuldades do nosso dia a dia, né? A gerenciar essas dificuldades do nosso dia a dia para que a gente possa, a partir da nossa mudança, né, dos nossos hábitos internos, né, que a gente possa ter otimismo, para que a gente possa ter um bem-estar, uma segurança emocional, né? Para que a gente possa, por exemplo, saber identificar os nossos sentimentos ruins, né? Então, é imprescindível que nós cuidemos da parte física, da nossa parte emocional, mas também da nossa parte espiritual, né? Como eu falei anteriormente, nós somos seres múltiplos, né? Que a gente tem vários aspectos e esses aspectos precisam ser cuidados, precisam ser trabalhados, né? E aí eu já vou adentrar a questão espírita, né? Como esse cuidado a mais. Então, já que a gente está falando, né, desse viés, no espiritismo, toda doença, toda mazela, ela tem uma raiz, né, nos transtornos que a Joana de Ângeles chama de transtornos da alma, né? As doenças físicas, elas têm uma enorme ligação com as nossas situações espirituais, né? Com as nossas situações emocionais. Por quê? A nossa ligação fluídica, né? O nosso fluido, ele tem uma relação diretamente com o nosso cérebro, né? E essas implicações, essas impressões físicas, né, que o nosso corpo recebe, né, tem uma repercussão da nossa espiritualidade, né? Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de um vício, né, algum tipo de vício. Se algum tipo de vício se instala sobre determinadas pessoas, essa pessoa pode acabar em situações, né, que doenças vão surgir, né, que vão cultivar determinados comportamentos obsessivos, né, determinadas questões, né, que vão atrapalhar até mesmo alguns órgãos, né.
E quando a gente tem essa perspectiva, né, do nosso pensamento, que o nosso processo energético, ele trabalha para a construção dessas mazelas, a gente tem que ter, né, também um entendimento de que as nossas questões espirituais, elas merecem atenção, porque tudo aquilo que nós pensamos e expressamos está dentro, né, do nosso coração, como já diz o Evangelho, né? Então temos que cuidar internamente dos sentimentos que eu carrego, daquilo que eu vou nutrir, né? Então não é somente uma doença corporal que é o transtorno da depressão, mas é uma doença da alma, né? E seus efeitos são efeitos nocivos e são efeitos silenciosos, principalmente se a gente for observar na perspectiva espiritual, tá? Kalenda, você falou do tratamento e falou dessas possibilidades, né, do psiquiatra, do psicólogo, né? Como é que eu vou, por exemplo, me tratar na parte espiritual, né? Como é que eu vou saber identificar o que eu preciso fazer para poder trabalhar as minhas questões, né? Primeiro, por ser uma doença, né, onde o pensamento é atingido por essas questões de pessimismo, né, de conflitos graves, né, nós temos diversos motivos, né, de, por exemplo, ligação fluídica com determinados irmãos, né, que se aproveitam dessa vibração para poder nutrir cada vez mais essa depreciação, né, sobre nós mesmos. Então, às vezes nós nos tornamos refém dos nossos pensamentos. E o Espiritismo, ele traz duas palavrinhas que são cruciais, né, no nosso melhoramento. Reforma íntima, tá? Reformarmos-nos, tá correto? Intimamente é mudar os nossos sentimentos, é identificar as mazelas emocionais que atingem o nosso coração, né, que trazem complicações, né, para o nosso espírito, e tentarmos transformar isso, dar uma outra significação, dar um outro olhar, né, para essa vivência. Então, é uma forma, né, a reforma íntima, ela nos ajuda a enxergar, vamos dizer assim, melhor o caminho a ser atravessado, né, que é o caminho de cura. O tratamento médico é indispensável, né, o tratamento terreno, porque, como bem Chico Xavier colocou, né, quando ele foi fazer a sua cirurgia, existem irmãos, né, que recebem essa condição intelectual justamente para utilizá-la a favor dos demais. Então, o tratamento médico terreno, ele é de necessária importância, né? E o espiritual, ele vai auxiliar justamente nesses fluidos mentais, né? O passe, né? O recurso do passe vai auxiliar ao alívio de sintomas, né? A questão do evangelho no lar, vai também fazer um direcionamento espiritual, um direcionamento onde esses meus pensamentos físicos, esses meus pensamentos obsessivos, né, eles acabam se dissipando, né? Então, é imprescindível que nós trabalhemos internamente, né, os nossos sentimentos. O Francisco Cajazeiras, né, se eu não me engano, ele tem uma fala num blog, ele tem um blog na internet, ele é espírita, ele é médico, psiquiatra, e ele fala sobre a depressão, né? E ele intitula justamente, acho que tem um livro dele que fala sobre isso, Depressão, Doença da Alma, né? Francisco Cajazeiras. E ele vai falar que a depressão é uma doença da alma que, se a gente for refletir, né, a gente pode tirar proveito dela, né? Porque o Espiritismo, ele nos traz uma gama muito grande, né, de tentarmos entender essas vicissitudes do nosso processo reencarnatório, né? Então, é uma oportunidade da gente ver o que está acontecendo de errado na nossa caminhada. E aí eu posso até fazer uma analogia, por exemplo, com a febre, né?
Quando a gente está com febre, quer dizer que alguma coisa está incomodando, né? A febre, ela vai soar como um alarme ao nosso corpo sobre algo mais que está sendo prejudicial e que a gente não está vendo, né? Para combater a febre, a gente tem que agir na raiz desse problema, né? Então, a depressão, assim como a febre, né, que é no corpo, a depressão é assim com a nossa alma, né? Ela vem justamente como um grito de socorro para nossa alma. Isso é uma expressão do Cajazeiras, né? Que a depressão, ela é uma doença justamente para a gente saber o que nós estamos nutrindo de errado em relação ao nosso íntimo, né? A nossa alma. Nós, nesse percurso terreno, né, de provas e expiações, nós estamos cheios de irmãos ao nosso lado, né, isolados, nós estamos cheios de irmãos depressivos, né, entristecidos, né, os quais precisam de ajuda e que não observam, né, essa necessidade do olhar espiritual. Só vê a questão do corpo físico, né, só vê a questão da medicação. Mas é necessário que nós olhemos com muito carinho a questão das mazelas espirituais, né? Porque qual é a grande, vamos dizer assim, qual é a grande responsabilidade, né, que o Espiritismo nos traz? Todos nós vamos progredir, né? Todos nós vamos passar por esse processo de aprimoramento, né? Então, as leis divinas, elas caminham por esse processo, né? Tanto que a lei que rege, né, a ordem, por exemplo, que vai reger as nossas experiências, né, de aprimoramento, de progresso, né, justamente o nascer, o morrer e o renascer de novo, né, para que a gente possa progredir, né? Então, não importa o quão difícil serão as nossas vivências, o quão difícil está sendo passar por determinadas situações, né? É importante a gente saber que, como somos seres em transição, como somos espíritos aprendendo, né, vamos dizer assim, no seu caminhar, né, somos espíritos que precisamos nos refazer sempre as nossas visões, os nossos sentimentos, né, que temos que ter a perspectiva de que tudo passa, né? O próprio Chico coloca isso, né, e tinha no seu quarto lá escrito: tudo passa, porque essa é a lei, né? Se tá ruim hoje, é porque a gente tá tentando consertar alguma coisa do passado, né? E o Espiritismo tá dizendo assim: olha para a tua vida, né? Nunca vai estar suficientemente bom, como disse a mensagem do Emmanuel, né? Nós nunca vamos ter a condição emocional perfeita, nós nunca vamos ter a condição material perfeita no sentido que a gente quer, né? Não no sentido divino, porque as condições perfeitas nós já temos, a gente só não quer entender isso, né? Então nós temos tudo a nosso favor para progredir, né? Mas esse tudo ele não vai se dar ao mesmo tempo. Ter essa perspectiva nos exige um olhar crítico, né, da nossa vida, do nosso fazer, né? Então, se a gente for observar a lei, né, que nos rege, essa lei de progresso, né, ela vai dizer: olha, sempre vai ter um ponto em que a gente precisa melhorar, ou sempre vai ter algo para melhorar, né? A gente acha que eu preciso ganhar mais para poder fazer mais para o outro, ou então fazer mais por mim. Eu preciso ter uma vida mais tranquila para poder pensar mais em mim, para poder ter um tempo, né, para atingir essa felicidade, né? A gente nunca vai ter isso que a gente idealiza, né? Me lembra muito lá quando... Eita, gente, que memória é essa? Quando André Luiz, né, nos coloca a reencarnação de Segismundo.
E aí ele pergunta aos espíritos, né? E os espíritos colocam, né? Fazendo a ligação do corporal, né? Com o perispírito. Eles colocam pro André Luiz que todas as condições às quais nós reencarnamos, elas são as mais perfeitas para que o nosso processo de aprendizado e melhoramento ocorra, né? Então, se a gente, vou pegar mais uma vez a mensagem que nós lemos no início. Se nós temos, né, as mazelas físicas, se nós temos mazelas nas nossas relações de trabalho, se nós temos mazelas nas nossas relações familiares, esses empecilhos que nós denominamos, né, dessa forma, são situações e condições perfeitas a qual nós temos a oportunidade de aqui, nesse planeta, trabalharmos para o nosso melhoramento, né? O Leon Denis, ele vai trazer uma perspectiva maravilhosa, né, sobre a dor, sobre essas dificuldades, que a mão que nos nivela, né, como seres iguais é justamente essa dor. Se dói para mim, dói para o meu irmão. Ah, mas não dói na mesma forma, na mesma proporção. Dói igual. Por quê? Porque a dor que vem para mim é a dor necessária para o meu aprendizado. E a dor que vai para ele também da mesma forma o é. Então, nós precisamos aprender a viver na matéria com todas essas experiências que vão aprimorar nossa alma, né? E muitas vezes, o que a gente quer não condiz muitas vezes com o que a gente precisa. E esse choque, né, muitas vezes traz essa perspectiva ruim, esses pensamentos nefastos, né, essas energias deletérias, né, que vão acabar, consequentemente, trazendo o adoecimento, né? A maioria de nós se revolta na hora, por exemplo, da colheita, mas a gente nunca reflete na hora do plantio, na hora que a gente está plantando, nos sentimentos que nós estamos vivenciando diante de determinada situação, né? A vida, ela não vai parar. As nossas experiências, elas não vão cessar, né? A gente aniquila, por exemplo, o nosso processo de transposição, vou dizer assim, né? No nosso desencarne, a gente mata o corpo, mas a gente continua vivo, né? Então, não tem ninguém, né, que vai dizer assim, olhe, você está fazendo, né, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. As nossas escolhas, né, os nossos caminhos que tem na nossa vida, eles estão dizendo isso, né? Eles estão dizendo que existem possibilidades da gente aprender, mas todas elas não são conforme os nossos desejos, mas sim conforme a nossa necessidade, né? Então, a lei é essa: nascer, morrer, renascer de novo para que a gente possa progredir sempre. Essa é uma necessidade, né? Me veio agora essa inspiração, né? Eu não tinha nem feito aqui nos meus estudos, Humberto de Campos, né? No livro Boa Nova, não lembro qual o capítulo, perdão, mas ele traz o exemplo do Bartolomeu, né, que foi um dos apóstolos, né, mais dedicados, né, a Cristo e tudo. Só que Bartolomeu, pescador, numa família conturbada, ele era muito triste, ele tinha comportamentos muito depressivos. Por quê? Porque ele era inconformado com a sua situação de pobreza, com a sua situação no mundo, né, com as suas questões materiais. E ele tinha, por exemplo, como desejo sempre alcançar uma prosperidade, né? Mas ele nunca se conformava por não alcançar aquilo que ele queria, né? E aí a gente vai refletindo, né, que muitas vezes, e eu vou abrir um ponto, né, nessa história do Bartolomeu, Jesus, né, ele várias vezes surpreendia Deus surpreendia Bartolomeu nas reflexões que ele colocava, né,
E ele sempre colocava palavras, né? Diz assim, porque as minhas tristezas, porque as minhas amarguras, né? Porque isso, porque aquilo, né? Então, na medida em que o Cristo, né, esclarece que nós temos as possibilidades de atravessar essas misérias do caminho, né? Porque ele nos dá o alicerce para isso, nós temos a oportunidade de refazer os nossos pensamentos, né? De crescer diante desses intempéries. E aí Jesus chega, né, para Bartolomeu e disse assim: olha, meu irmão, a nossa doutrina é a doutrina da boa nova, né? É uma doutrina de uma notícia que vai produzir alegria, né? Então, conserva a esperança dentro do teu ser, conserva, né, os ensinamentos para que você tenha a clareza e a racionalidade de que não é aqui que você vai ter o que você quer, aqui você vai trabalhar para receber lá quando você for, né? Ânimo, né? Ânimo, né? Jesus sempre pedia ânimo para os seus discípulos, né? Porque a ocasião era justamente uma ocasião de ensinar, né? E o Espiritismo, ele nos traz isso, né? Ele traz a necessidade da gente aprender a florescer nas mais diversas circunstâncias, né? Setembro Amarelo, né? O setembro é justamente, vamos dizer assim, vou dizer fixado, né? Mas tem a sua simbologia muito bonita, né? O ipê, né? Vamos dizer assim, quando a gente vê o ipê florescendo, descendo, trazendo aquelas flores, a gente sabe que os meses mais quentes estão se aproximando. Então, setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, né? O ipê, ele floresce daquela maneira, porque aquela circunstância é necessária para o seu florescer, né? Então, a gente não percebe isso até bebermos da fonte evangélica, né? Então, é necessário que a gente possa reparar as nossas questões internas, é necessário que a gente possa sair, muitas vezes, de uma bolha, né? Que estamos presos nas questões do físico, das questões materiais, para que a gente possa ver também o lado, né, bom dessas dificuldades, né? Então, lá no Evangelho coloca, né, a loucura, a depressão, o suicídio como essas mazelas em que o espírito, ele necessita de algo maior, né, em que nós necessitamos dessas experiências para quebrarmos essas amarras físicas, né? Então, é imprescindível que que a gente possa parar e pensar, né, nas situações, resgatarmos nossas memórias diante desse manancial de aprendizado, de sermos capazes de nos elevar diante das dificuldades, né? As casas espíritas, as casas religiosas, elas são meios de auxílio, né? De atendimento fraterno, de consolo, né? O centro espírita tem a consulta, né, ao plano espiritual, né, em meio aos seus trabalhos doutrinários, enfim, né? Então, de acordo com Emmanuel, né, não tem remédio melhor do que o Evangelho para a nossa questão espiritual, né? Então, por mais que a gente observe a depressão como essa mazela do nosso corpo, a gente precisa observá-la como a maior mazela da nossa alma, né? Então, que a gente possa acolher, né, uma pessoa ou sermos acolhidos, né, diante das nossas necessidades de apoio, diante da nossa necessidade de amparo, para que a gente possa extrair os melhores pensamentos, extrair as melhores vibrações, para que isso ressoe nas nossas almas, né? O Evangelho é para todos, né? O Evangelho é remédio moral para todos, né? E é só ele que vai nos ajudar a melhorarmos espiritualmente diante das nossas mazelas. Tem aqui, eu vi algumas pessoas mencionando alguma coisa, né? Pronto, Ana, né? Procure ajuda, né, Ana?
Ana LSG Costa. Procure a ajuda de um profissional especializado, né? Um profissional da saúde mental. Se você tiver acesso à casa espírita, né? Alguma casa espírita próxima onde você está, ou uma casa religiosa que possa te dar um apoio emocional, né? Você pode se dirigir também, tá? Nós temos atendimento fraterno, até a Sueli colocou, né? No nosso lar, presencial e online, né? Nós temos vários centros espíritas também que prestam esse auxílio, tá? Então, busque sempre auxílio àqueles que possam nos fazer, né, esse trabalho. E todos nós que necessitamos, né, e temos a possibilidade de auxiliar alguém que necessita, né, que possamos também estar de braços abertos, tá? Então, eu queria trazer, né, essa reflexão justamente para pensar, né, que não temos que cuidar só do nosso corpo, né, das nossas questões mentais e físicas, mas enquanto mazela espiritual, né, da nossa alma, a depressão ela atinge a todos de uma forma em cadeia, né? E os sentimentos que ela trazem são sentimentos que abrem portas, né, para os nossos irmãos mais sofredores que precisam também de um acolhimento. Então, que nós possamos, né, estar unidos nesses pensamentos de fé, de melhores dias, né, de acreditar realmente que tudo passa, para que nós possamos nos auxiliar aqueles que necessitam, né, tanto encarnados como desencarnados. Queria mais uma vez agradecer ao Centro Espírita Nosso Lar, né, pela oportunidade de fazer essa troca, né, de sempre indagarmos, né, como uma oportunidade de melhorar as nossas condutas, né. E para encerrar o nosso trabalho de hoje, farei mais uma vez a prece, e quem se sentir à vontade, tocado, pode fechar os olhos ou rogar da forma como quiser. Pai querido, muito obrigada, Pai amado, pela experiência da troca da noite de hoje, que possamos estar sempre de braços abertos, auxiliar aqueles que necessitam, que possamos sempre termos ouvidos para escutar e ouvir o Evangelho, as palavras benéficas, os exemplos de amor e de mudança, que possamos abrir os nossos corações para a entrada de sentimentos alegres, para a entrada da boa nova. E cada vez mais no despedir de sentimentos negativos, de pensamentos errôneos, tendo sempre a certeza de dias melhores e a certeza que nunca estaremos só nessa nossa caminhada. Pai querido, abençoa a todos aqueles que não puderam estar presentes nesse nosso encontro. Abençoa a todos os nossos irmãos necessitados dessas palavras e dessas reflexões. Abençoa a nossa família, abençoa a todos aqueles que passam pela depressão, mas que estão esquecidos. Muito obrigada, Pai amado. Dá-nos a permissão para encerrar esse trabalho de hoje, com muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, né? Tenham uma boa noite de repouso, né? E que possamos estar abertos às reflexões do Evangelho sempre, como uma forma, né, de trabalho de limpeza espiritual, limpeza emocional. Boa noite, gente. Grata.